Olá, eu sou Márcio Vinícius. Hoje a gente vai entrar de cabeça num dos assuntos mais aguardados e, convenhamos, mais espinhosos para qualquer organização religiosa: a disciplina e a exclusão de membros. Como advogado e pesquisador, posso garantir que esse é um dos temas que mais levam igrejas aos tribunais civis. A gente vai explorar exatamente onde termina a autoridade de uma liderança religiosa e onde começam os direitos fundamentais do cidadão, usando como base a tese brilhante dos juristas Tiago Rafael Vieira e Jean Marques Regina. A ideia aqui é desvendar as nuances práticas do direito religioso de um jeito bem direto e sem juridiquês. Vamos imaginar a seguinte situação prática. Uma pessoa rompe gravemente as regras da fé de sua comunidade e a liderança decide expulsar esse membro. A grande questão que não quer calar é: será que a justiça comum pode simplesmente anular essa expulsão religiosa e forçar a igreja a aceitar a pessoa de volta? Quando as regras da fé são quebradas, até que ponto o Estado pode dar pitaco? É exatamente esse impasse que a gente vai dissecar agora. Para deixar tudo absolutamente cristalino, dividimos nossa explicação em 5 passos bem ágeis. 1. Limites da autoridade. 2. O juiz e o pecado. 3. O devido processo legal. 4. O direito de defesa. E, por fim, 5. Cuidado com a exposição. Vamos nessa? Começando direto pelo nosso primeiro ponto: limites da autoridade religiosa. A premissa básica de tudo é que o Estado democrático de direito respeita e muito a liberdade de autonomia das organizações de fé. A nossa legislação garante a chamada autonomia constitucional do direito religioso. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que as igrejas têm total liberdade para se auto-organizar, criar suas próprias regras e exercer jurisdição interna sem que o Estado fique interferindo. É o pilar do livre exercício da crença. Mas, e aqui tem um porém gigantesco, muitas instituições cometem o erro fatal de achar que essa autonomia é um superpoder absoluto sem freios legais. E a realidade, a verdadeira segurança institucional, funciona de um jeito bem diferente. Isso nos leva exatamente ao ponto 2, o juiz e o pecado. A gente precisa entender agora onde fica a linha que o Estado não pode cruzar de jeito nenhum. Olha só que interessante a divisão de competências aqui. De um lado, a igreja avalia a questão espiritual, o dogma. Do outro, o Estado avalia a regra fria. Um juiz secular lá no fórum jamais vai analisar se o comportamento de alguém é um pecado ou se a pessoa é espiritualmente adequada para aquela religião. O Estado não tem competência nenhuma para ditar disciplina teológica. Trocando em miúdos, o judiciário não julga o pecado. O que ele julga é exclusivamente o procedimento. Ele só quer saber se a igreja seguiu as próprias regrinhas que ela mesma inventou. Para dar aquele peso acadêmico merecido, os juristas Vieira e Regina explicam que essas questões integram uma verdadeira reserva absoluta de confissão religiosa. Eles dizem que isso funciona como uma norma definidora de competências negativas do Estado. Traduzindo do juridiquês, o Estado está literalmente e legalmente proibido de se intrometer em doutrinas espirituais. Essa barreira é a grande muralha de proteção da liberdade religiosa. Avançando para o ponto 3, o devido processo legal. É aqui que a teoria bonita do direito dá espaço para a solução hiperprática do dia a dia das lideranças. O termo devido processo legal interno pode soar um pouco burocrático, né? Mas no fundo significa simplesmente seguir o passo a passo que a própria igreja prometeu no seu estatuto social. É literalmente jogar de acordo com as regras do jogo. Quando uma pessoa entra para a organização, ela assina embaixo dessa constituição interna. E a via é de mão dupla. A liderança da igreja também está totalmente amarrada a seguir essas mesmas regras à risca. Ter um estatuto bem feito é o maior escudo que uma instituição pode ter. E é por isso que existe um equilíbrio tão delicado e tão estudado no mundo todo entre religião, Estado, direito e cidadania. Essa intersecção não é só um detalhe para o advogado cuidar, não. Ela é o alicerce absoluto da paz institucional. Uma organização bem amarrada no papel é o que evita dor de cabeça no tribunal depois. Entramos agora no quarto ponto, o direito de defesa. E, pessoal, muita atenção aqui porque é disparado o ponto onde a grande maioria das organizações comete os maiores erros e com as piores consequências. Os autores que estamos estudando esclarecem a questão de forma cirúrgica. A admissão e a demissão de membros são totalmente livres, tá? A igreja decide quem entra e quem sai. Mas os princípios constitucionais básicos de dignidade, contraditório e ampla defesa têm que ser respeitados sempre. Na prática, a regra é clara. Não importa quão público, escandaloso ou notório seja o erro de alguém. Expulsar a pessoa sumariamente, sem dar a chance dela se defender, é violar um direito civil básico. Se isso acontecer, a instituição
congregação corre um risco gigante de ver o juiz anular toda a expulsão. Ninguém, absolutamente ninguém, pode ser expulso sem ser ouvido antes. Então, a rede de segurança legal funciona basicamente em 3 passos simples. Passo 1. Notificação clara. A pessoa precisa saber exatamente do que ela está sendo acusada, sem surpresas. Passo 2. Ampla defesa. Tem que dar um tempo justo e um espaço real para a pessoa apresentar a versão dela dos fatos. E passo 3. Decisão colegiada. O veredito não pode vir do nada, tem que ser fundamentado no que está escrito no estatuto. Essa estruturazinha simples valida o ato disciplinar e, mais importante ainda, preserva a dignidade de quem está sendo julgado. E isso nos leva ao clímax da nossa análise, o 5º ponto. Cuidado com a exposição e o famigerado risco de dano moral. A regra de ouro aqui é a seguinte: a liberdade constitucional que a igreja tem para se organizar não é uma carta branca para humilhar o próximo. A disciplina dentro da comunidade precisa ser sempre corretiva e espiritual, de jeito nenhum um linchamento em praça pública. Expor detalhes íntimos ou ficar espalhando os motivos da disciplina de um jeito constrangedor ultrapassa e muito a fronteira do espiritual e acaba virando um dano civil que gera sim dever de indenizar com dinheiro. O sigilo e a discrição são absolutamente inegociáveis. Sabe que gera um processo de danos morais quase que automático? Coisas como expulsão sumária sem deixar a pessoa se defender, aquelas humilhações proferidas do alto do púlpito para todo mundo ouvir, vazar fofoca ou questões sensíveis da disciplina em grupinhos de WhatsApp da liderança e, claro, ignorar o próprio estatuto. Tratar todo mundo com dignidade e seguir à risca o livrinho de regras da própria igreja é a melhor vacina que existe contra processos desgastantes. Ao finalizar essa nossa imersão de hoje, fica uma última reflexão bem provocativa: trabalho ou ministério? Se a gente viu que o estatuto define a disciplina, onde será que repousa o limite legal do trabalho voluntário dentro das instituições religiosas? Será que um pastor ou voluntário pode acabar configurando vínculo empregatício e processar a igreja? Fica o convite para a gente continuar essa investigação. No próximo domingo, ao meio-dia, o nosso mergulho vai ser exatamente sobre isso: trabalho ao ministério, as fronteiras entre a igreja, pastores e voluntários. Um grande abraço a todos que nos acompanharam e eu espero todo mundo na semana que vem. Até lá!